fazendo que encontramos o nosso destino aqui, que é elaborar políticas públicas que sejam do interesse do povo brasileiro. Nós acertamos aqui numa reunião muito produtiva, coordenada com o ministro Marcelo Queiroga e a sua equipe, com a presença de praticamente todos os estados do Brasil. E esse encontro foi apresentado um cronograma que prevê no mês de julho a entrega total de 41 milhões de doses, agora para o mês de agosto e setembro mais 134 milhões de doses, e ainda agora o secretário Rodrigo vai fazer o detalhamento semanal que vai permitir as condições de um planejamento melhor e nos apresentar previsão em relação ao todo. Isso sem ainda contar com algumas possibilidades, como a do consórcio com a OMS, doações dos Estados Unidos, mesmo ainda em relação à Sputnik, que tem um cronograma ainda a ser acertado após a liberação da licença de importação. Do outro lado, também aqui acertamos encaminhar formalmente ao Plano Nacional de Imunização, à Comissão Intergestora Tripartite, a decisão, para ser uma decisão nacional, em relação a antecipar ou não antecipar a segunda dose. Se tiver antecipação, o que é possível? Aqui acertamos encaminhar formalmente ao Plano Nacional de Imunização, à Comissão Intergestora Tripartite, a decisão, para ser uma decisão nacional, em relação a antecipar ou não antecipar a segunda dose. Se tiver antecipação, o que é possível, quais as vacinas. Em relação também à população acima de 12 anos, já há, como foi apresentado em andamento, um estudo em relação aos abaixo de 18 anos com comorbidades, e caberá ao Plano Nacional de Imunização uma regra nacional. Da mesma forma, o Ministério da Saúde, junto com o Ministério da Educação e integrado com estados e municípios, vão agora estabelecer eixos em relação ao retorno às aulas, os cuidados em relação ao retorno às aulas, e ainda em relação a quando que devemos retornar, como é que vai se dar esse processo de retorno. E ficou acertado que em situações específicas em que se tem ali o índice de transmissibilidade, de adoecimento em um município, haverá liberdade para, neste caso, adotar medidas também onde, em primeiro lugar, a saúde. Por último, o ministro Marcelo Queiroga aqui tem um agendamento com a Organização Mundial da Saúde para tratar sobre o conhecimento mundial hoje e as orientações para também ser aplicada no Brasil no tema do pós-Covid. Já há um trabalho em andamento e também acertado isso. Aqui foi dito que, em relação a vacinas como a Sputnik e outras compras feitas pelos estados, sempre vamos seguir a regra do PNI e também a garantia aqui também do Ministério de trabalhar junto com os estados, com os municípios, uma revisão em relação à proporção da população, para que a gente não tenha uma distorção de vacinação em estados. Uma agenda muito positiva para a gente manter um trabalho para resultado eficiente em todo o Brasil. Então, quando é que o Ministério e também o Comitê Tripartite vai acertar essas questões relativas à segunda dose, ao prazo para a segunda dose e também para a imunização dos menores de 18 anos? Existe por parte do PNI já alguma previsão de uma reunião para se tratar disso, ministro? Raquel, o PNI se reúne toda semana. Essas decisões são tomadas semanalmente com um grupo tripartite, CONAS, CONASEMOS, portanto, com a participação dos secretários estaduais e municipais. Ocorre que alguns secretários tomam deliberações baseado naturalmente no entendimento deles, e que isso, de certa maneira, rompe o pacto que foi tratado no PNI. Então, a decisão que nós tomamos hoje é que se mantenha a rigidez do PNI. Se algum secretário entende de maneira divergente, ele apresenta a sua resignação ao grupo, e o grupo vai
deliberar, né, de tal maneira que consigamos avançar. Claro que existem peculiaridades, a forma de oferecer essas doses, se é nas salas de imunização, se vai ser feito um drive-thru, se vai ter o apoio da iniciativa privada, que são coisas muito próprias de cada município. Mas as bases técnicas, elas têm que ser tomadas no âmbito técnico com a participação de todos para que tenhamos homogeneidade na conduta em relação à aplicação de vacinas. Mas qual é o obstáculo para a gente conseguir reduzir esse tempo de vacinação, uma vez que só a imunização completa ela garante a proteção até contra aquela variante dela? Bom, vocês já estão vendo a melhora do quadro epidemiológico. Isso aí é fruto do sucesso da campanha nacional de vacinação do Brasil. Para vocês terem uma ideia, COVAX Facility, a iniciativa da Organização Mundial de Saúde, dispensou cerca de 108 milhões de doses para os países do mundo. E o Programa Nacional de Imunização do Brasil, com mais de 140, já estamos nos aproximando de 150 milhões de doses. Ou seja, nós sabemos o que fazemos e estamos trabalhando aqui em conjunto da maneira própria. A vacinação caminha. Agora, no segundo semestre, temos uma garantia de mais doses que vai fazer a campanha acelerar mais ainda. Então, pontos, por exemplo, vacina em adolescentes, 14 a 17 anos. Isso é um tema novo. Nós só temos um agente imunizante aprovado pelo FDA e agora aprovado pela Anvisa. Então, do momento que há a aprovação da Anvisa, tem aí a comprovação de segurança e de eficácia, aí os técnicos vão se debruçar sobre isso para verificar como pode ser implementado no Programa Nacional de Imunização. Outro exemplo, intercambiabilidade de doses. Começa a haver publicações nesse sentido, mas elas ainda não são suficientes para garantir que essa política ela seja colocada como uma política pública. Existiria situações onde se poderia fazer a intercambiabilidade de doses? Possivelmente sim. Vamos dar um exemplo, está faltando um determinado imunizante, você poderia aplicar outro. Isso se fosse dentro do cenário epidemiológico que justificasse. Variante Delta. Então, quais são as evidências que temos uma progressão comunitária da variante Delta no Brasil? Não temos. Tá? No entanto, nós não devemos nos esquecer que não só a variante Delta, como outras variantes podem surgir. AstraZeneca, se fala em reduzir o prazo de aplicação. Os pesquisadores de Oxford falam que se alargar o período de aplicação entre a primeira e a segunda dose, isso poderia ter um cenário mais favorável. Então vamos deixar os técnicos decidirem isso. Eles são as pessoas mais indicadas para tomarem as decisões técnicas. Até porque vocês mesmos, como todos nós, defendemos a medicina baseada em evidência. Então não se pode querer uma medicina baseada em evidência self-service. Para umas coisas eu quero, para outras eu não quero. Não é? Então, ter funcionamento técnico do Programa Nacional de Imunização, que foi introduzido em 1973. Então é um grupo maduro, grupo técnico muito reconhecido, que vai discutir entre eles e também com os secretários municipais, com os secretários estaduais de saúde, trazendo uma ambiência em que a sociedade brasileira possa confiar. E nada adianta essas discussões em redes sociais, que fulano de tal fez isso, que fulano de tal fez aquilo. Isso não resolve. Ok, ministro, mas há a possibilidade do PNI mudar de posicionamento? Sim, claro que há, desde que haja elementos técnicos. E o PNI já fez isso diversas vezes. Nós acertamos aqui na agenda. Como? Sobre... dias, 21 dias no caso da Pfizer, Sim, aí a Pfizer recomenda 21 dias. O PNI decidiu ampliar, por quê? Porque queria se avançar na primeira dose, isso foi uma decisão técnica do grupo. Então, nós acertamos agora nas próximas 48 horas. Nós vamos encaminhar aqui ao Ministério e aqui também o ministro já colocou. Vai caber ao Plano Nacional de Imunização, vai caber à área técnica, à área científica, se debruçar, inclusive ouvindo, tanto quem tem uma posição de redução, quem não tem uma posição de redução, qual é o prazo adequado tendo redução e adotar uma medida. E com isso a gente ter uma posição uniforme nacional, que vai valer para todos os estados e todos os municípios. No caso do Piauí, foi um dos estados que realmente decidiu diminuir o período, entre a primeira e a segunda dose. O Piauí vai retomar o prazo orientado pelo PNI? Como é que vai ficar? Na verdade, nós tivemos uma posição do Comitê Científico
dizendo que é possível ter a redução. Mas tomamos a decisão de trazer hoje aqui, nessa reunião,